A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel. Você pode ficar assentado como está. 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 10. 1 Samuel 3, 10. Diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém, irmãos? Irmãos, eu fico vendo, assim, dias especiais, isso acontece com mais frequência, né? Você vê as crianças aqui na frente e as mães, rapaz, elas ficam numa alegria. Você já percebeu isso, Bruno? Eu só vejo os celulares levantando, o sorriso estampado e a alegria. Lágrimas também, né? E a alegria de ver o seu filho aqui na frente. E ela não está nem aí se ele está cantando a música toda, se ela está fazendo o gestinho direito, mas ela está lá e a mãe está feliz com isso. A gente vê os vídeos aqui, né? Quando os adultos falam é bom, mas quando as crianças falam, isso traz uma satisfação não somente para a mãe, mas para a família como um todo. Isso traz uma alegria, isso traz um conforto, isso traz uma vontade de querer ver mais desse momento, deles estarem envolvidos e deles estarem fazendo parte desse projeto. Agora eu fico imaginando, Léo, vê se você concorda comigo, a alegria de Ana. Já pensou no quanto Ana ficou satisfeita, a alegria dela em ver o seu filho bem colocado? Porque ela vai levar seu filho para a presença do Senhor lá enquanto ele era criança ainda. E a palavra de Deus vai me dizer que de ano em ano ela voltava para poder levar, além de adorar o Senhor, porque era um costume da época, ela levava uma túnica para ele, então ela ia lá para vê-lo também. E eu fico imaginando a alegria de chegar lá e ver Samuel envolvido na obra. E nós estamos falando de uma criança correndo lá pelos cantos. Aí Eli mandava ele fazer uma coisa, ele faz. Eli mandava ele servir outra, ele ia servir. E eu fico pensando na alegria de Ana em ver Samuel ainda criança servindo ao Senhor no templo. Agora você imagina no decorrer da caminhada, quando Samuel começa, neste momento que a gente lê o texto, a ouvir o Senhor. Esse aqui é um momento, irmãos, em que Samuel vai ter a sua experiência com o Senhor, porque até então ele servia no templo, ele aprendia com Eli, ele já tinha aprendido com os pais que tinham por costume estar na presença do Senhor, mas agora ele vai ter a sua experiência, ele vai ouvir do próprio Deus, o falar com ele, a direção, aquilo que ele deveria comunicar a Eli, aquilo que ele deveria comunicar ao povo. E eu fico pensando na alegria de Ana, quando chega lá, e Eli, imagino eu, né, conversando com Ana, Ana, seu filho ouviu Deus. Eu fico imaginando a alegria de Samuel. Mãe, o Senhor falou comigo. Você já pensou como Ana ficou aqui? E eu estou falando de Ana porque hoje é o dia das mães, mas Ana e Eucana estavam felizes de ver o filho caminhando bem na presença do Senhor. Imagina quando ele vai crescendo, irmãos. Samuel, aquele menininho lá atrás, vai se tornar o último dos juízes. Ele vai fechar esse ciclo dos juízes. Ele vai se tornar um grande sacerdote.
ele vai se tornar um grande profeta. Ele é aquele que corrigia o povo no momento que o povo precisava corrigir. Ele é aquele que vai trazer de Deus a informação para o povo e a orientação e a mensagem que ele precisava trazer. Ele é aquele que vai levar a informação do povo ao Senhor em sacrifício, em perdão de pecados. Imagina a alegria de Ana, a alegria de Eucana em ver o seu filho na presença do Senhor. É como as mães ficam quando veem os seus filhos aqui na frente. O coração chega a bater mais forte. A alegria é tanta, chora às vezes, como a Cristina disse, às vezes sorri, mas assim, é tudo expressão de alegria, de amor e de felicidade. Imagina a Ana vendo isso. Imagina a Ana sabendo que Samuel, irmãos, aí eu já não sei mais se ela estava aqui em nosso meio, né, na época, mas Samuel indo lá para ungir Saul como rei, isso era uma responsabilidade grande, mas um privilégio também grande. Imagina Samuel depois indo lá ungir Davi, e aqui nós temos mais um relato de Deus falando diretamente com Samuel. Samuel vai querer, vai olhar para um, é esse, não, Senhor, não é esse, não é aquele. Quando está chegando lá no final, ele acha que já chegou e o Senhor vai dizer para ele, olha só, vocês enxergam com os olhos, mas eu enxergo o coração. Não é esse ainda, tem mais um para vir, é esse que eu vou ungir. E aí Samuel é responsável por ungir Davi como rei. E você sabe a história de Davi, do grande homem que ele foi, e Samuel fez parte disso. Fico eu imaginando se Ana ainda estivesse viva nesse momento, da alegria dela de ver o seu filhinho sendo juiz, sendo profeta e sendo sacerdote. Eu fico pensando na alegria que nós temos de ver os nossos filhos na presença do Senhor. Isso é algo, irmãos, que transforma a nossa vida. Às vezes você chega aqui aborrecido ou cansado, mas uma experiência como essa muda o seu ânimo. Te dá mais disposição. Muitas vezes você está em casa, não vou, estou cansado, já vou semana inteira difícil, mas quando você pensa no seu filho e naquilo que ele vai vir fazer aqui, você fala, não, eu vou porque ele vai lá fazer a apresentação, ele vai cantar a música, ele vai fazer o gestinho, ele vai participar da peça, e isso para mim é muito importante, e eu vou lá, isso nos dá um novo ânimo. E uma nova alegria em ver os nossos filhos na presença do Senhor. Mas, irmãos, existem coisas que precisam acontecer que precisaram acontecer para que Samuel fosse Samuel. O juiz, o profeta, o sacerdote. Existiram atos e coisas que precisaram acontecer para que Samuel fosse o grande homem de Deus que foi. E aí digo, não somente dos pais para os filhos, mas na família como um todo. Para que a família de Samuel pudesse ter o privilégio de enxergar Samuel aonde ele chegou, precisaram acontecer algumas coisas. Isso para nós hoje também não é diferente. Como existe a alegria em ver nossos filhos participando, como existe a alegria em ver nossos familiares na presença do Senhor, irmãos, também precisam existir coisas que precisam acontecer para que a gente possa ver isso. E qual é a primeira coisa que precisa acontecer para que nós possamos, para que Ana pudesse enxergar Samuel aonde Samuel estava? A primeira coisa que precisa acontecer é entender a direção de Deus para a vida dele. E a direção de Deus, irmãos, é algo que move o sobrenatural e nos leva para o lugar certo. Samuel, quando a mãe dele lá atrás vai dizer que, olha, quando nascer eu vou entregar ele para o Senhor, mesmo sem saber, Ana já estava sendo guiada pelo Senhor para abençoar o seu filho no caminho que ele deveria seguir lá na frente. Já era a direção do Senhor acontecendo na vida dele, e isso, irmãos, não pode faltar na nossa vida. Pastor, mas eu quero fazer muita coisa. Eu também, irmãos, eu queria fazer muita coisa. Eu queria ser grande, não é assim, Léo?
Esses dias eu fui subir numa moto, irmão, deu até tristeza. Fiquei quase 1 metro longe do chão. Eu queria ser grande, eu queria saber cantar bem, eu queria fazer um monte de coisas. Isso é assim, o ser humano é assim, mas o que mais precisa nos importar, irmãos, não é aquilo que eu quero, mas é o que Deus quer para a minha vida. É isso que faz a diferença. E isso às vezes soa estranho, né? Não, pastor, a gente tem que fazer o que gosta. Irmãos, não é assim. Você já pensou numa criança que você deixa ela fazer tudo o que gosta? Aonde isso vai acabar? Onde isso vai acabar, cara? A criança se machuca, a criança se destrói. Se você deixar ela fazer tudo o que ela quer, ela vai se destruir. Assim também somos nós, apesar de sermos humanamente adultos, espiritualmente e de acordo com a história, irmãos, a gente conhece muito pouco, a gente sabe muito pouco, a gente entende muito pouco, e Deus é aquele que tem todo o conhecimento. Por isso a direção de Deus precisa estar sobre as nossas vidas. Isso não pode falhar. Todas as vezes que você vê a direção de Deus se perdendo na vida de alguém e a vontade pessoal acontecendo, as coisas dão erradas. Por mais que exista boa intenção, as coisas não dão certo. Olha para Saul, que foi ungido por Samuel. Ele estava cheio de boa intenção, querendo resolver o problema da guerra. As coisas estavam difíceis, o povo estava se dissipando, o povo inimigo estava fechando o cerco. Samuel não chega, ele cheio de boa intenção. Eu vou oferecer o sacrifício, a gente vai para a guerra, ganha isso, resolve o problema. Mas só que não era para ele fazer tudo. Ele era rei, ele não era sacerdote. Não era ele que tinha que oferecer o sacrifício. Entenda bem, sempre que a gente sai da direção de Deus, a gente se perde, mesmo que tenha boa intenção para fazer alguma coisa. A primeira coisa, irmãos, que fez Samuel se tornar o homem que foi e dar alegria à sua família foi a direção de Deus, que a todo momento está sobre a vida dele. Mesmo quando ele entende que deveria ser diferente, como é no caso quando ele vai ungir Davi, que ele acha que era o mais alto, o mais bonito e o mais forte que deveria ser eleito, ele obedece e o milagre acontece. Direção de Deus é indispensável. Pastor, qual é a segunda coisa? A segunda coisa é a decisão pessoal. A decisão pessoal, irmãos, ela faz parte da nossa vida e ela vai nos direcionar nessa caminhada. Se Samuel, lá atrás, quando começa a crescer, diz para Eli assim: Eli, valeu, foi muito bom, tive com você aqui um tempo, minha mãe me trouxe, eu ainda era pequeno, olha só, foi legal, eu tive aqui, conheci Rofine e Finés, eles são da pesada, eles são gente boa, estou gostando da prática deles, então ele, desculpa, você é muito atrasado, eu não gostei muito dessa tua conversa, vou lá para Rofine e Finés e não quero mais papo contigo. Se ele tivesse feito essa escolha, irmãos, todo o plano de Deus para a vida dele teria sido interrompido, como foi de Rofine e Finéias, porque Rofine e Finéias eram aqueles que tinham por herança receber o dom que ele tinha, a função que ele tinha, mas em determinado momento da sua vida, mesmo com os ensinamentos de Eli durante a sua infância, eles vão se perder nessa história, mesmo com Eli indo lá e falando: olha gente, vocês estão errados, vocês estão fazendo, isso não deve, olha só, isso vai desagradar o Senhor, vocês estão levando o povo para o caminho errado. Eles continuam não dando atenção, continuam fazendo as coisas do jeito que queriam e saindo debaixo do propósito da direção de Deus. Eles se perdem nessa história. E se perdem por quê? Havia um propósito, havia uma direção de Deus, mas eles não queriam isso. Olha o jovem rico. Ele vai fazer uma pergunta para Jesus, Jesus vai dar a resposta certa, mas o jovem rico não quis fazer o que precisava ser feito. Olha para Judas, irmãos. Judas vai caminhar com Jesus, ele tem o melhor professor da escola bíblica dominical que ele poderia querer. Ele tem aquele que ele vai ter o ensinamento exatamente na fonte. Ele vai ver milagres acontecerem, ele vai ver as coisas acontecendo e as promessas se cumprindo e todo aquele processo ali de construção do ministério de Jesus. Judas está lado a lado com ele, mas no final da história ele simplesmente não quer. E a gente precisa entender que quando a pessoa não quer,
Você pode ter direção de Deus, mas a pessoa escolheu o caminho errado. Olha para Lúcifer. Eu não olho para ele não, mas presta atenção na história dele. Era um anjo. E segundo Bíblia, um anjo de autoridade. Ele estava nos céus com o Senhor. Mas ele escolhe trilhar outro caminho que não a direção de Deus para a vida dele. E ele se perde nessa história. E quando eu penso nesses pontos, irmãos, eu olho para Samuel e vejo que Samuel, ele tinha a direção de Deus para a vida dele, como todos nós aqui temos. Mas além da direção de Deus, Samuel também quis seguir essa direção. A todo momento ele escolhe seguir essa direção. É indispensável, irmãos, a gente prestar atenção naquilo que Deus quer para a nossa vida. E também é indispensável que eu decida viver de acordo com aquilo que Deus tem para a minha vida. Isso é minha escolha. Mas nós temos um terceiro ponto e último nessa manhã, que é a postura de Ana. E aqui vem a influência da família nesse processo. Eu tenho a direção de Deus, eu tenho o querer de Samuel e eu tenho a direção da família, porque o texto diz, e Ana vai dizer, olha, eu vou ficar com ele em casa, até que ele desmame, e quando ele desmamar, eu vou levar ele para a presença do Senhor. E acredita-se, mãe, e eu sei que isso às vezes nos assusta um pouco, mas a gente tem que entender que é num tempo diferente, numa cultura diferente, numa questão social e econômica e diferente da nossa, mas acredita-se que Samuel tenha sido levado para o templo com cerca de 3 anos de idade. Alguns vão falar de 3 a 5, mas fica nessa média. Ou seja, ele ainda era muito novo. Você pensa que agora de noite, quando o culto acabar, as mães vão fazer uma fila para o pastor Sidney e falar, pastor Sidney, toma aqui o meu filho, ele é teu, você vai ficar com ele a partir de hoje. Foi isso que Ana fez lá com Samuel para entregar para Eli. Ele chegou para Eli e falou, Eli, aqui é teu, é para o Senhor esse meu filho. É lógico que isso não vai acontecer, porque senão a Franciane vai ficar bem. Era uma cultura diferente. Mas o que a gente aprende com isso? Tem a direção de Deus, teve a vontade de Samuel, mas teve uma família que impulsionou esse filho para a presença do Senhor. A família não simplesmente ficou olhando as coisas acontecerem, ela fez as coisas acontecerem, porque antes do menino nascer, eu já tinha uma futura mãe que orava pelo seu futuro filho. Então, olha só, desde antes da concepção, eu já tinha Ana colocando o seu filho, que ela acreditava que iria nascer, nas mãos do Senhor. E isso, irmãos, muito mais do que só a relação da mãe para o filho, é uma relação familiar. Quantas vezes a gente precisa também estar nessa postura em que eu vou estar orando pelos meus filhos, vou estar orando pela minha esposa, vou estar orando pela minha família como um todo, para que a minha família seja levada para a presença do Senhor. E não somente uma oração, ou não somente um discurso, porque às vezes a gente chega para os filhos e diz, olha, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a escola dominical, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, mas muito mais do que eu falar ou associando essa fala, precisa existir uma prática, porque Ana não virou para Samuel e falou, Samuel, pode ir para o templo, vai para lá, que lá agora que você tem que ficar. Nem virou para Eucana e falou, Eucana, leva o menino lá para Eli, porque agora ele vai ficar no templo. Ela disse assim, vamos. Ela foi junto. Isso é ensinamento teórico, mas também é prática de vida. Porque ela pegou o menino junto, ela, Eucana e Samuel, e foram os 3 para levar ele para a presença do Senhor. Família é assim. Depende da direção de Deus e ela acontece para todos nós. Depende do querer individual. Então, a Ana e Eucana podiam ter levado Samuel, e Samuel simplesmente, quando crescesse, não quisesse mais. Isso podia acontecer, podia. Mas Samuel também. Quando juntou isso com uma família que
trazia Samuel para a presença do Senhor, irmãos, o milagre é certo. Eu diria para você que não tinha como dar errado. Se tem direção de Deus obedecida, se tem vontade humana para fazer aquilo que Deus quer, mesmo que não queira, isso parece ser um antagonismo, né? Parece ser uma coisa contraditória, mas mesmo que não queira, Ele quer. E tem a família estruturada para levar essa pessoa para a presença do Senhor, o milagre é certo. Por isso, meus parabéns aos familiares que trazem suas crianças para a igreja. Porque aqui é o lugar de aprender a palavra do Senhor. Cristianismo, irmãos, não se resume às quatro paredes da igreja. Mas aqui dentro acontecem milagres que lá fora vão fazer a diferença na vida dos seus familiares. Eu sei que vida cristã não se resume a uma música cantada aqui na frente, a um versículo decorado na salinha. Mas isso faz toda a diferença lá fora. Creia nisso. Busque direção de Deus para a sua família. Busque trabalhar a sua vontade para que você possa sempre estar na presença do Senhor e fazer o que Ele quer, mesmo que não seja aquilo que você quer. Em toda oportunidade que você tiver, traga sua família para a presença do Senhor. A alegria é certa e o milagre vai acontecer. Que Deus te abençoe. A palavra está com o pastor Sidney.